Ele achou que eram apenas mulheres, até que uma gritou: "Hoje seu legado será exposto." O eco daquela voz reverberou pela sala de reuniões, congelando o ambiente sofisticado que Rafael havia construído com tanto orgulho. Ele, um empresário de 42 anos, cercado pelo brilho das luzes de São Paulo, sentiu o chão sob seus pés tremer. Aquela colaboradora que sempre foi vista como uma simples assistente se tornava a protagonista de uma cena que ele jamais imaginou viver. Clara, com seus olhos ardendo de indignação, desafiou a própria fundação que sustentava o império de Rafael. A tensão era palpável. Seus colegas assistiam com expressões de surpresa e apreensão. Sim, Rafael sempre fora o líder, o que dominava os números e fazia girar a roda do sucesso. Mas agora, uma chama de revolta iluminava a sala, revelando fatos ocultos. As mulheres ao seu redor, antes silenciosas, uniam suas vozes, insistindo por reconhecimento e igualdade. O peso do passado começava a se desfazer, exposto pelos gritos de coragem de Clara. "Você sempre desmereceu nossas conquistas. Chega de machismo e de ser tratado como acessório em suas negociações. Hoje seu legado será exposto." Aquela afirmação ressoou como um trovão. Rafael, por um breve instante, se viu cercado por sombras de seu comportamento egoísta. O que havia construído não era só uma fortaleza financeira, mas um campo de batalha para suas inseguranças. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os olhares de reprovação de seus colegas queimavam sua pele como brasas quentes. O eco das palavras de Clara se instalava não apenas no ambiente, mas também em sua mente. Ela não falava apenas por si. Era a representação de tantas outras vozes que se sentiam sufocadas e relegadas ao silêncio. Rafael se lembrava do seu irmão, Pedro, que sempre buscou respeito e amor, sufocado por expectativas que nunca alcançou. As brigas e desentendimentos familiares começaram a ressurgir. Um peso no peito o fazia questionar suas prioridades. Clara, agora cercada por outras mulheres da equipe, era uma tempestade. Rafael estava diante de uma revolução que não poderia ser ignorada. A cada nova voz que se levantava, seu legado se tornava um espelho rachado, refletindo falhas que ele tentara esconder. O que antes pareciam meros instrumentos em sua jornada, agora se tornavam símbolos de luta por dignidade e valor. A sala, repleta de orgulho e sucesso, se tornava um cenário de insurreição. Rafael encarava uma escolha: lutar contra as ondas que ameaçavam seu status ou se render à possibilidade de se reinventar. O que será que ele escolherá? A dúvida pairava no ar, como uma pergunta que ainda precisa ser respondida. A atmosfera na sala de reuniões era densa, quase palpável. Clara, agora imersa naquele furor, mantinha os olhos fixos em Rafael, esperando uma reação. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele sabia que aquela era uma ponte sem volta. As mulheres de sua equipe não eram apenas subordinadas. Eram guerreiras em uma batalha que ele ignorara por tempo demais. O que ele fez com seu poder? Como permitiu que as sombras da vaidade acendessem o fogo da desunião? Rafael respirou fundo e buscou coragem. Eu reconheço que não fui justo com vocês, acabou dizendo, a voz trêmula, surpreendendo até a si mesmo. O murmúrio que se seguiu na sala foi um misto de choque e estranhamento. Ele não esperava esse impulso, mas quando olhou para os rostos ao seu redor, viu não apenas indignação, mas também esperança. Reconhecimento não é suficiente, Clara respondeu, sem perder a determinação. Precisamos de ações. Precisamos de mudanças reais. As outras mulheres assentaram, apoiando suas palavras com firmeza. Rafael podia sentir a pressão aumentar, como se a sala estivesse prestes a explodir em aplausos ou gritos. Lembrou-se da infância quando seu pai, um homem simples, sempre lhe dizia que um verdadeiro líder não só guia, mas também escuta. As memórias vinham à tona como um filme. Sentiu um aperto no coração ao lembrar de Pedro, que sempre procurava seu apoio, mas que nunca recebeu a atenção que merecia.
Rafael estava prestes a repetir o mesmo erro. O pensamento dessas lembranças acendeu uma chama dentro dele. E se eu mudar? Ele gostaria de acreditar que ainda estava em tempo. A luta interna era imensa. Precisava olhar para sua história, para os erros que construíra. Sua visão estava prejudicada pela necessidade de controle. Serei um líder de verdade, um que valoriza todos, pensou. Vou me comprometer a mudar isso, declarou, num impulso que parecia tanto um desafio quanto uma promessa. Um silêncio pesado tomou conta da sala enquanto esperavam sua continuidade. Rafael, por dentro, estava lutando entre a dúvida e a crença em sua própria transformação. Quero abrir espaço para todas vocês, prosseguiu tomando coragem. Vamos formar um comitê que vai discutir e trazer à tona tudo o que precisa mudar. Só assim poderemos construir um legado real. E enquanto suas palavras ecoavam, Rafael sentia o peso sendo lentamente retirado de seus ombros. Contudo, a incerteza no olhar de Clara não passava despercebida. Ela parecia cética, e ele podia entender o porquê. Muitas promessas já haviam sido feitas. As cicatrizes de um passado desigual eram profundas. Isso vai além de promessas vazias, ela contra-atacou. Seus olhos eram desafios. Nós precisamos de resultados, e precisamos agora. Os outros colegas olhavam, atentos ao desenrolar da situação. Cada um processava a transformação que estava diante deles. Poderia Rafael ser aquele líder que todos desejavam? Ele assinalou a reelaboração das práticas da empresa. Mas a dúvida ainda pesava, como uma nuvem escura no horizonte. As palavras tinham força, mas os atos, a verdadeira prova. Mas e se as mudanças não fossem rápidas o suficiente? E se Clara e as outras não vissem isso como um compromisso verdadeiro? Nesse momento, Rafael percebeu que a jornada estava apenas começando. Ele precisava não apenas deles, mas também dele mesmo. E enquanto olhava para cada rosto, uma nova pergunta pulsava em sua mente. Estaria ele pronto para enfrentar sua própria sombra e finalmente se libertar dela? A sala de reuniões, que há poucos instantes parecia um campo de batalha, agora irradiava potencial. Tudo havia mudado, mas algo ainda pendia no ar, como uma promessa não cumprida. O que aconteceria na próxima reunião? A expectativa de uma nova era pairava como um sopro de vento fresco, mas carregando nuances de desconforto e expectativa. Hoje tudo pode mudar, Rafael pensou, mas logo sabia que a próxima decisão definiria sua verdadeira caminhada. Será que ele conseguiria se reinventar e conquistar a confiança que tanto desejava? O silêncio na sala foi quebrado por um som inesperado. Uma das colaboradoras, Amanda, levantou a voz, clara e firme. Hoje seu legado será exposto. As palavras ressoaram como um trovão e todos se viraram para ela surpresos. Rafael sentiu o coração acelerar, a adrenalina invadindo suas veias. O rosto de Amanda estava sério, mas havia uma chama em seus olhos que deixava claro que aquilo não era apenas uma provocação. Clara olhou para Rafael com uma expressão que misturava expectativa e dúvida. O que mais viria à tona? O que ela e as outras estavam prestes a revelar? As mulheres que antes pareciam caladas estavam agora se unindo, como se a coragem de uma tivesse puxado a força de todas. O clima na sala começou a mudar novamente. Você poderia sentir os ânimos se aquecendo, uma nova energia criando uma corrente de determinação. Rafael sabia que precisava agir, mas o que ele poderia fazer? Ele já se comprometera a mudar, mas na prática, tudo ainda era incerto. Como defensor das mudanças que prometera, seria fundamental ser transparente, ouvir e dar espaço para que suas colegas expusessem suas verdades. Mas ele estava nervoso. O que se escondia sob aquelas camadas de descontentamento? Amanda começou a falar. Desculpe se parecemos desinformadas, mas sua história e suas decisões sempre foram um mistério para nós. Estamos cansadas de promessas que nunca se concretizam. As palavras dela foram como facadas, cortando o ar denso da sala. A verdade estava ali, nua e crua. Algumas mulheres assentiram, e outras pareciam à beira das lágrimas. A vulnerabilidade delas estava exposta, e o fardo emocional começou a pesar sobre Rafael. Eu não queria ser essa pessoa, ele respondeu, o esforço para manter a compostura evidente. Mas não estou aqui só para defender meu legado. Estou aqui porque quero algo melhor. E para isso, preciso das suas verdades. Ele esperava que elas entendessem seu apelo, mas Amanda não cedeu.
Hoje, esse algo melhor precisa começar agora, disse Amanda, desafiando-o mais uma vez. O que ela e as outras tinham a dizer? Quais sombras estavam prestes a expor? Rafael sentiu um nó se formar na garganta. Era hora de abrir a porta para a conversa que tanto temia. Então, vamos falar sobre isso. Quero ouvir não apenas suas preocupações, mas tudo o que vocês acreditam que precisamos mudar. A vulnerabilidade dele estava à mostra, e por um breve momento, as mulheres tinham a oportunidade de deixar suas vozes ecoarem. Ele viu um brilho de esperança nos olhos de Clara, mas isso não era o suficiente. Elas estavam cientes do poder que seu silêncio havia exercido por tanto tempo, e agora era sua vez de transformá-lo em algo produtivo. Enquanto as primeiras falas surgiam, uma mistura de alívio e medo tomou conta de Rafael. Era, de fato, o começo de um novo capítulo, mas quantos erros seu orgulho ainda poderia nos causar? O diálogo fluía, e as palavras se misturavam num mar de emoções, de histórias que precisavam ser contadas. O clima da sala se transformava a cada frase. Mas a pergunta que pairava na mente de Rafael continuava a ecoar. Conseguiria suportar a intensidade das verdades que ainda não desejava confrontar? Quando o dia finalmente chegou ao fim, a energia era palpável. Uma centelha de mudança tinha sido acesa, mas ao mesmo tempo, algo escuro se escondia entre os desafios que ainda teriam que enfrentar. Ele olhou para Clara e percebeu que a próxima reunião não seria apenas sobre um comitê. Seria uma verdadeira batalha onde as feridas do passado poderiam de fato ser expostas. Rafael se preparou. A confiança ainda pairava como uma nebulosa, mas o retorno do dia seguinte prometia revelar mais do que apenas palavras. Poderia ser um momento de renascimento ou um novo ciclo de dor. O que realmente esperava por ele na próxima reunião? O sol começou a nascer timidamente, trazendo consigo um novo dia repleto de promessas e incertezas. Rafael chegou ao escritório com o coração pesado. As palavras de Amanda ainda reverberavam em sua mente, como um eco insistente que não o deixava em paz. Ele sabia que o dia seria decisivo. Era a chance de renascer ou de se afundar em suas próprias incertezas. Ao entrar na sala de reuniões, a atmosfera estava carregada de expectativa. As colaboradoras se agrupavam, conversando em sussurros. Rafael sentiu a tensão e respirou fundo. Ao olhar para Clara, ela lhe fez um sinal com a cabeça, como se dissesse que tudo ficaria bem. Mas a força do olhar de Amanda era inegável. Ele sabia que não teria uma escapada fácil. Bom dia a todas. Ele tentou sorrir, mas a assembleia de expressões desconfiadas o desmotivou instantaneamente. Estamos aqui para continuar nossa conversa. A sala parecia um campo de batalha, onde antigas feridas estavam prestes a ser abertas. Amanda foi a primeira a quebrar o silêncio. Precisamos falar sobre as expectativas que nunca foram atendidas, sobre os projetos que foram apresentados e, de alguma forma, nunca saíram do papel. Sua voz firmou-se à medida que as mulheres assentiam, criando uma corrente de apoio que encorajava outras a se manifestarem. Rafael escutou as queixas, cada uma delas como um golpe a mais em seu peito. Ele ouvia relatos de insegurança, de promessas vazias que resultavam em frustração e desânimo. As nossas vozes são ignoradas. Ninguém nos pergunta o que pensamos. Ninguém se importa com as mudanças que precisamos na nossa rotina, disse uma colaboradora, observando Rafael com olhos cheios de determinação. O peso das palavras a atingiu como um soco no estômago. Ele não havia percebido até então o quanto suas ações impactavam a vida de cada uma ali. Era um choque de realidade que o impelia a agir. Eu sinto muito, começou Rafael com a voz embargada. Não era essa a sua intenção. Eu quero ouvir. Por favor, me digam como podemos mudar isso. Ouvindo, ou apenas escutando? Amanda questionou, sua voz firme como uma rocha. A dura verdade a incomodava, mas havia uma impetuosidade nas suas palavras que ressoava em toda a sala. As mulheres estavam ali, dispostas a confrontá-lo não apenas como líder, mas como ser humano. Rafael se preparou. Precisava abrir o coração, mostrar que estava ali para realmente ouvir e aprender. Estou aqui para ouvir todas vocês. Meu legado não pode ser construído sem a participação de cada uma de vocês. Isso não é só sobre mim, é sobre nós. Juntas, podemos criar um lugar onde todas se sintam valorizadas. Houve um breve silêncio, uma pausa abrupta em que as palavras dele pairaram no ar.
Clara aplaudiu, e logo outras mulheres a imitaram. Mas Rafael sabia que não era hora para aplausos. A verdadeira tarefa estava apenas começando. Vou iniciar um novo projeto, um comitê dedicado a implementar as mudanças que vocês acham necessárias. Mas eu preciso de vocês. Precisamos construir isso juntas. Enquanto as discussões começavam, Rafael notou que a tensão estava diminuindo. As paredes que antes os isolavam estavam começando a ceder. Mas, em meio ao direcionamento positivo, uma dúvida persistia. Conseguiria ele aguentar a responsabilidade de estar no centro desta transformação? As horas passaram rapidamente, mas a sensação de acolhimento e desafio era palpável. O peso dos problemas antigos estava se dissipando, dando espaço para o que estava por vir. Mas quando o encontro se aproximava do fim, um novo questionamento surgiu na mente de Rafael. Até que ponto ele estava disposto a se expor diante delas, a confrontar suas próprias falhas? Antes que pudesse encontrar uma resposta, uma última voz se levantou, interrompendo o fluxo da conversa. Só mais uma coisa, Rafael. Você mencionou que queria ouvir, mas há algo que precisamos saber sobre você. O que mais você ainda oculta? As palavras dela cortaram o ar. Rafael sentiu o rosto quente, a tensão retornando em ondas. O que viria a seguir seria como abrir uma caixa de Pandora. Mas que segredos estariam prontos para serem revelados? O silêncio na sala era ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Rafael, como se a atmosfera estivesse carregada de expectativa. Ele sentiu o peso de cada expressão, cada suspiro, como se fossem flechas apontadas diretamente para ele. As vozes que antes se levantavam com determinação, agora se calaram, aguardando sua resposta. O coração disparou, e seu pensamento se embaralhou. O que mais poderia revelar? O que mais estava escondido sob a superfície? Eu não estou ocultando nada que acredito ser importante. Mas confesso, há partes de mim que ainda estou entendendo. Ele começou, sua voz hesitante. Nos últimos anos, estive tão focado em ser um líder, em cumprir objetivos e metas, que deixei de lado quem eu realmente sou. Não que isso seja uma desculpa, mas eu vivia numa bolha. E ao olhar para vocês, percebo que essa bolha estava me isolando. A tensão na sala parecia aumentar. Rafael podia sentir os olhares curiosos e críticos. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu venho de um lugar onde a pressão é a palavra de ordem. Desde cedo, aprendi que ser forte e ter controle eram a chave do sucesso. Não é fácil admitir isso, mas eu estava tão preocupado em ser perfeito que perdi a conexão com as pessoas ao meu redor. Murmúrios começaram a surgir. Algumas mulheres pareciam refletir sobre suas palavras, outras demonstravam compreensão nas expressões. Rafael continuou, agora um pouco mais seguro. Eu prometi uma coisa a mim mesmo e a vocês. Vou me esforçar para ser mais transparente. Sinto que, ao abraçar minha vulnerabilidade, poderei me conectar verdadeiramente com cada uma de vocês. Amanda olhou nos olhos dele, um diálogo silencioso se estabelecendo entre eles. Rafael podia ver a luta interna dela, a busca por entender e talvez perdoar. Você menciona vulnerabilidade, mas o que isso realmente significa para você, Rafael? Amanda perguntou com franqueza, sua voz desafiadora, mas com um toque de suavidade. Significa aceitar que eu não sei tudo. Que sou humano. Ele respondeu, cada palavra saindo com uma sinceridade que ressoava em seu interior. Significa compartilhar não só os sucessos, mas também as minhas falhas. E espero que, ao fazer isso, eu possa ensinar que ninguém precisa enfrentar algo sozinhos. Juntos, podemos crescer. Nesse momento, um suspiro coletivo ecoou pela sala. O ambiente estava mudando e Rafael podia sentir um novo ar surgindo. Havia uma mistura de alívio e esperança. Ele olhou para Clara, que lhe enviou um sorriso encorajador, e voltou a encarar as outras colaboradoras. Eu quero que construamos um espaço seguro para todos aqui. Um lugar onde podemos ser autênticos e usar nossas vozes. Agora, mais do que nunca, preciso que vocês compartilhem suas ideias, suas inseguranças. O que desejam ver mudar? A conversa fluiu naturalmente após aquela abertura. As mulheres começaram a compartilhar não só as suas angústias, mas também sonhos e aspirações. As histórias eram repletas de emoção e o tempo parecia voar enquanto Rafael escutava atentamente. Um turbilhão de sentimentos o envolvia. Ele finalmente estava sentado em um círculo de comunhão.
assim como sempre deveria ter sido. Mas à medida que o diálogo se estendia, algo mudou novamente. Um tom de seriedade pairou quando uma mulher que ficara quieta até aquele momento decidiu se manifestar. Seu olhar estava fixo em Rafael, e a intensidade das suas palavras se revelou como um forte alicerce na conversa. Rafael, você sabe que sua sinceridade é essencial, mas precisa também entender que há um custo. Está pronto para arcar com as consequências de se abrir como está fazendo agora? Porque a verdade, muitas vezes, pode doer. As palavras dela pairaram no ar, e Rafael sentiu seu coração apertar. As consequências... Essa era uma estrada que poderia levá-lo a um caminho inesperado. Ele olhou nos olhos dela, percebendo a profundidade da pergunta. Estou disposto a correr esse risco. Acredito que todos aqui merecem a verdade. Ele respondeu, a determinação crescendo dentro dele. Porém, ele sabia que essa era apenas uma faceta da questão. O que mais poderia se revelar e abalar aquelas bases que estavam sendo construídas? E a pergunta que se formava na sua mente era: até onde essa jornada iria levá-lo? O murmúrio tomou conta da sala, como um afastado eco de ondas em um mar revolto. O ambiente, que antes respirava um novo ar de esperança, agora se tornava para Rafael um campo minado. Ele podia ver a tensão nos rostos das colaboradoras, seus olhos dançando entre a expectativa e o receio. Legado? A mulher fez a pergunta que pairava no ar, como se todos estivessem esperando pelo desfecho inevitável. O nome dela era Luana, e seus olhos brilhavam com um misto de fúria e determinação que Rafael nunca tinha visto antes. Você fala de transparência, mas e seus próprios erros, Rafael? O que você realmente deixou como legado? O coração dele pareceu dar um salto. O desafio na voz de Luana ecoava como um tambor, chamando todos a um confronto que ele não previra. Ao olhar para ela, percebeu que suas palavras não eram apenas um ataque. Havia um anseio profundo por justiça. Um desejo de que o peso das verdades escondidas fosse finalmente exposto. Todos nós somos moldados por nossas decisões e experiências. Ela continuou, suas palavras pesadas, cada uma saindo como se estivesse sendo esculpida em pedra. Você tem responsabilidade, Rafael. E parte dessa responsabilidade é também lidar com o que você não quer enfrentar. Rafael engoliu em seco, sentindo a pressão aumentar. Como poderia ele se abrir completamente? Ele havia prometido, mas o que satisfaria a busca de Luana? E ainda mais. Como se abrir poderia ajudar a construir a ponte que eles todos precisavam atravessar juntos? No entanto, a pergunta que reverberava em sua mente era se ele mesmo estava pronto para encarar seus fantasmas. Luana! Ele começou devagar, sua voz tremendo. A sinceridade ainda estava ali, mas agora acompanhada de uma preocupação profunda. Eu entendo onde você quer chegar, mas há coisas que podem ferir mais do que curar. E nem todo mundo aqui está preparado para isso. As expressões mudaram. Havia um misto de apoio e tensão nos rostos ao seu redor. Algumas mulheres assentiram com a cabeça, enquanto outras pareciam ansiosas. Rafael se perguntava, de fato, quantas hadas estavam prontas para conhecer a verdade dele, e se essa verdade seria uma arma ou uma salvação. Mas a verdade é um caminho, Luana insistiu, seu tom agora mais suave, quase como um convite. Se você realmente acredita no que disse, se quer criar um espaço seguro, devemos ser sinceros sobre tudo. Isso inclui nossos erros, nossas falhas e os nomes que nos feriram. Estamos aqui para isso, para encontrar força nas fraquezas. Rafael olhou ao redor. As mulheres estavam com a respiração presa, aguardando por sua resposta. Ele sentiu um peso imenso sobre os ombros. Havia uma centelha de coragem no ar, uma sensação de que esse momento poderia ser a virada que todos precisavam. Vocês têm razão, disse, a determinação ganhando forma em sua voz. Se eu quero que esse espaço exista, preciso ser honesto, mas essa jornada não é fácil. Requer vulnerabilidade e abertura que fogem do que aprendi ao longo da vida. E enquanto suas palavras começavam a fluir, Rafael sentiu que estava prestes a desvendar muito mais do que imaginara. Um rolo compressor de emoções e lembranças antigas brotava em sua mente. Faltava pouco para elevar a atmosfera para um estágio ainda mais intenso. Ele precisava compartilhar os erros, os momentos de dor que passaram a ser parte dele, até mesmo como um legado que não havia se mostrado. Quando ele se preparava para se abrir, um alerta interno disparou, lembrando-o do que poderia vir a seguir.
O passado cobria os degraus com sombras e segredos, e sua exposição poderia transformar seus relacionamentos de maneiras inesperadas. E se esse passo à frente o levasse a perder tudo o que conquistara? Como se não bastasse, outra voz se ergueu. Uma nova pergunta ecoando nas paredes antes silenciosas. Rafael, o que você realmente escondeu de nós? As palavras cortaram o ambiente como uma faca, a expectativa agora vibrando como uma corda esticada prestes a romper. O que mais poderia surgir das profundezas de sua verdade? O legado que ele pensava que conhecia poderia estar prestes a ser abalado de forma que ele nunca imaginou. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés, como se as paredes da sala fossem esculpidas não de tijolos, mas de segredos, prontos para desmoronar. A voz que questionava não apenas soava como uma advertência, mas também como um grito, clamando por respostas que ele temia dar. A expressão de Luana se intensificou, como se cada palavra dela fosse uma lâmina afiada, disposta a cortar as ataduras que ele havia amarrado em sua própria história. A sala estava em um silêncio sepulcral. Nos olhos de cada mulher, ele viu versões de si mesmo, medos e fantasmas que também carregavam. Rafael sabia que não podia fugir agora. Sentia-se encurralado, não apenas pelos olhares, mas por uma verdade que se acumulava, prestes a explodir. Eu não sei se estou pronto para isso, ele disse em um murmúrio, o som quase perdido em meio ao turbilhão emocional que o envolvia. E se não estivermos prontos? Maiara, uma das colaboradoras que sempre mantinha um pé atrás, questionou, com um leve tremor na voz. No entanto, não podemos continuar assim, vivendo nas sombras. O que você escondia pode ser o que precisamos para curar também. Aquelas palavras penetraram sua essência, e ele se viu paralisado, a confusão inundando sua mente. O que ele realmente escondia era uma sombra antiga, um capítulo que parecia distante, mas que o acompanhava silenciosamente. A verdade estava tão próxima e, ao mesmo tempo, tão assustadora. Todo mundo sofre em silêncio. Ele se forçou a falar, mesmo que tivesse certeza de que isso não bastaria para dissipar as nuvens escuras sobre ele. Mas, e se essa dor for maior do que podemos suportar juntos? O que poderemos fazer com ela? Novamente o murmúrio da sala retornou, alternando entre a empatia e a incerteza. Ele percebeu o quanto esse momento era complicado, uma dança de emoções onde cada passo em falso tinha o poder de ferir ou curar. As mulheres ali sentadas se tornaram não apenas ouvintes, mas também coparticipantes da sua vida. Talvez você não tenha que fazer isso sozinho, Luana sugeriu, estendendo a mão como quem oferece um apoio. Estamos aqui. Essa verdade não precisa ser um fardo. Pode ser um passo, um início. A determinação em seu olhar era contagiante. Ele sentiu uma centelha de coragem piscar dentro de si, interrompendo a neblina de incertezas. O peso de suas palavras não diminuía, mas, ao mesmo tempo, a ideia de expô-las compartilhava um pouco da carga que ele carregava com tanto zelo. Ele podia fazer isso. Está bem, ele disse finalmente, a voz firme. Eu esconder que perdi meu pai muito jovem, que isso moldou minha relação com o mundo. Não foi fácil para mim. Eu não sou forte como todos acham que sou. A sala ficou ainda mais silenciosa. A tensão parecia ganhar forma e se tornar palpável, mas em meio a isso, havia também um sentimento de conexão. Ele começou a ver em seus olhos não apenas curiosidade, mas compreensão e empatia. Uma entre muitas histórias. Você não é o único perdido, Rafael. Era o que pode ter sussurrado em várias mentes. E quando ele começou a se abrir, as memórias começaram a fluir. Lembranças de um filho que, em um mar de dor, havia decidido esconder suas fraquezas e preocupações. Meu pai me deixou um legado, mas eu nunca soube lidar com isso. E hoje eu percebo que precisei de vocês para finalmente confrontar essa realidade. Quando terminou de falar, uma onda de emoções atravessou a sala. O peso da verdade era um divisor, mas era também um alicerce. Ele havia começado a construir aquela ponte, e a conexão estava florescendo. Porém, antes que pudesse respirar aliviado, Luana levantou a mão novamente. E se eu disser que isso é apenas a ponta do iceberg? O que mais você deixou de fora, Rafael? Há mais escondido, não há? A pergunta reverberou, e a tensão aumentou,
como se o próprio ar estivesse prestes a explodir. O que mais poderia ser revelado? O que Rafael estava prestes a desenterrar iria abalar ainda mais as estruturas? Rafael sentiu seu estômago revirar com a pergunta de Luana. O ar parecia mais denso, quase irrespirável, e ele podia ouvir o batimento do seu coração como um tambor ecoando na sala. Aquela leve provocação tinha o poder de rasgar ainda mais o véu que ele tentava manter. Mas, ao mesmo tempo, a chamada à verdade o desafiava. As mulheres à sua frente, agora parecendo mais próximas e mais reais do que nunca, representavam um espelho de sua própria história. E a pergunta ressoava dentro dele como um chamado inadiável. Eu não sei se posso... Ele hesitou, um frio percorrendo sua espinha. A lembrança do dia que seu pai partiu invadiu sua mente, como uma onda poderosa. O olhar vazio do caixão, o cheiro do solo fresco e a solidão que se instalou em seu peito. Ele sempre achou que abraçar essa dor seria se afundar ainda mais. Mas o que essas mulheres realmente podiam levar? Será que elas entenderiam? O que você tem medo de dizer? Mayara interrompeu seus pensamentos, e suas palavras soaram como um pequeno empurrão. Os olhares inquisidores simplesmente o cercavam, sem julgamento, mas pedindo verdade. Uma força sutil pulsava na sala, um incentivo mútuo que brotava da vulnerabilidade coletiva. Ele respirou fundo, a tensão era insuportável, mas qualquer resistência parecia fútil. Havia mais do que apenas a perda. Eu sempre sentia que não só era uma responsabilidade, mas um peso me sufocando. Meu pai não estava apenas ausente. Ele era a figura que me colocou no mundo dos sonhos e das esperanças, e eu achava que tinha que ser a versão dele. Os rostos ao seu redor se iluminaram com a empatia, mas também havia compreensão. Cada uma delas trazia suas próprias histórias de amor e dor, como se essa revelação fosse uma liberação, um pedacinho da verdade que todas elas também carregavam. Você não precisa carregar esse fardo só! Luana falou novamente, mais firme agora. Ninguém é perfeito, e não tem problema em lembrar que está tudo bem não estar bem. Ele olhou para ela. As palavras a cortaram como um bálsamo. A ideia de compartilhar sua dor parecia não apenas libertadora, mas também uma forma de ensinar e curar. Eu sempre pensei que ser forte era engolir a dor e seguir em frente, mas a verdade é que eu só estava fugindo dela. O que você tem a perder? Ela perguntou suavemente. Com um gesto hesitante, ele passou a mão pelo cabelo, sentindo uma onda de calor que queimava por dentro. E se eu compartilhasse sobre meu pai? Sobre a pressão de ser um homem que não podia chorar? E se eu disser que essa carga começou a se transformar em raiva? Que muitas vezes senti que não sou o suficiente? Ali naquele espaço desgastado, a tensão se transformou em algo respirável. Elas se aproximaram mais, dando-lhe apoio não apenas como ouvinte, mas como ombros onde ele poderia apoiar seu peso. Rafael, essa raiva não precisa ser algo que te consome. Pode ser o que te move, Mayara disse, e ele viu nos olhos dela um brilho de esperança. Uma onda de transformação deslizava em seu peito, mas as palavras seguintes ainda eram um mistério para ele. O que viria depois da sua verdade ser exposta? Ele sabia que entraria em um caminho sem volta, onde cada revelação poderia abrir novas feridas ou curas. Mas o que mais estava escondido? E a questão assombrou sua mente. Será que ele conseguiria lidar com tudo isso? Talvez o legado que eu busquei entender não seja somente sobre um pai. Isso pode ser algo muito maior, ele disse, sem certeza do que viria da próxima curva dessa jornada. O momento estava mudando, e Rafael percebeu que o verdadeiro aprendizado ainda estava por vir. Ele sentia como se as portas começassem a se abrir, mas o vazio ainda procurava ser preenchido. Então, o que mais você tem a nos contar? O olhar ansioso de Luana acendeu uma nova chama dentro dele. Ele respirou fundo, sentindo o peso das palavras na ponta da língua. A sala, agora imersa em um calor intenso de revelação, aguardava. E com uma nova esperança, Rafael estava pronto para revelar o que estava verdadeiramente escondido. Rafael sentiu o coração acelerar descontroladamente, como se estivesse prestes a mergulhar em uma correnteza desconhecida. Olhou em volta, as expressões de Luana e Mayara o encorajando, mas também refletindo um tipo de expectativa que ele não sabia se estava pronto para cumprir. A intensidade estava no ar.
E ele se viu à beira de algo muito maior que uma simples conversa. Meu pai... Ele começou, mas a voz falhou, enredada em lembranças. Rafael fechou os olhos por um momento, escutando o eco do passado. Ele sempre queria que eu fosse o melhor, que eu superasse os limites. E isso significava que eu não podia fraquejar. Não podia sentir a dor da perda dele. Ele abriu os olhos novamente e viu a empatia nos rostos das mulheres. A última vez que o vi, ele estava na cama, frágil, mas ainda assim tentando dar conselhos, tentando ser o pai que eu tanto precisava. E eu estava tão preso naquela ideia de ser forte que mal consegui segurar sua mão. O que eu mais queria era me despedir, mas eu só fui embora. O peso de sua revelação era como uma pedra despencando em um lago calmo, criando ondas. Ao redor, as mulheres estavam atentas, fixas em cada palavra. Rafael podia sentir as lágrimas se acumulando em seus olhos, mas não queria se conter. Libertar-se era parte do processo. Eu carrego a dor de não ter estado presente. E agora, isso virou uma raiva, um descontentamento que não acaba. Raiva de não ter sido o filho que ele esperava, de não ser o homem que eu deveria ser. E, ao mesmo tempo, uma raiva de não saber como lidar com isso. Ele respirou. A voz se tornou mais firme. Esse legado é um fardo, mas também é um grito. Um grito por algo que nunca fui capaz de expressar. A sala estava envolta em um silêncio carregado de conexão. Maiara se aproximou dele com um olhar sereno e compreensivo. Rafael, essa raiva não é apenas negativa. Ela também pode ser um combustível, um impulso para você buscar o que realmente deseja na vida, para curar essas feridas. Mas como? Ele questionou, a frustração saindo em forma de respiro pesado. Como posso transformar isso? Como posso fazer essa raiva se tornar algo positivo? Luana deu um passo à frente, os olhos brilhando de determinação. Você pode escolher. Todos nós temos que fazer isso. Você pode decidir usar essa dor como uma âncora ou como um trampolim. É uma escolha difícil, mas você não está sozinho. As palavras ressoavam como uma verdade inabalável. Rafael sentiu a esperança começando a surgir, como uma luz fraca no fim da estrada escura. Então é isso? Ele sussurrou. Para cada um de vocês, essa dor se transformou em algo que as fez seguir em frente? E naquele instante, as mulheres começaram a compartilhar suas próprias experiências, abrindo suas almas e revelando suas verdades. Histórias de perda, de amor, de desapontamentos, mas também de superação, de recomeços. Foi como se eles estivessem se unindo em um círculo de apoio, onde a vulnerabilidade não era apenas permitida, mas celebrada. Rafael se sentiu aquecido por esse acolhimento. Algo dentro dele, antes embrulhado em medos e inseguranças, começava a desfazer-se, como o gelo derretendo sob a luz do sol. Cada relato foram pinceladas de cor em sua própria tela cinza. No entanto, uma sombra ainda permanecia na mente dele. Uma pergunta inquietante se formou. E se, ao abraçar essa dor, eu descobrir verdades que não estou pronto para enfrentar? De alguma forma, ele sabia que as portas estavam se abrindo. Mas o que mais poderia ser revelado? Rafael, Maiara disse suavemente. Saber que pode reescrever sua história é uma força poderosa. O que você sempre quis que fosse o legado do seu pai. É hora de explorar isso. Quando ele olhou nos olhos delas, uma onda de expectativa fluía no ar. Ele entendia que a transformação não era apenas possível, mas necessária. Neste novo espaço sagrado, Rafael hesitou mais uma vez. O que isso significava para o futuro dele? E que verdades sombrias poderia encontrar ao vagar pelo labirinto de seu próprio coração? Acho que estou começando a entender, ele disse lentamente. Mas o que vem a seguir? Rafael respirou fundo, o ar entre eles pulsando com uma energia renovada. O silêncio que se seguiu era espesso, denso de expectativa. Ele podia sentir que o momento que se desenrolava diante dele era mais do que um simples encontro. Era um rito de passagem, uma mudança de vida. Eu estou começando a entender que o legado que eu queria honrar não é só sobre ser forte. É sobre ser verdadeiro. Ele disse, as palavras escorrendo de seus lábios como se finalmente lhe tivessem sido reveladas. Meu pai queria que eu fosse feliz. Ele queria que eu fosse autêntico. As mulheres ao redor respiraram em uníssono,
percebendo a profundidade da transformação que estava ocorrendo naquele homem que antes parecia tão distante e impenetrável. Clara, que manteve o olhar fixo nele, rodopiou a emoção em seu interior, notando que Rafael finalmente começava a abrir as portas para a vulnerabilidade. Precisamos parar de estabelecer uma imagem de perfeição. Luana interveio com gentileza, mas firmeza. Isso só nos afasta. O que você está fazendo agora, Rafael? É um ato de coragem. Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não só por dor, mas pela beleza da conexão que estava se formando. Eu assumi a responsabilidade de carregar as expectativas, e isso me tornou pesado e cego. Hoje, percebo que preciso deixar tudo isso para trás. Preciso aprender com vocês e ser um líder diferente. A sala começou a vibrar em um novo ritmo. A tensão que antes era sufocante desaparecia, dando lugar a um espaço seguro onde as palavras de cada um agora fluíam sem medo. As histórias compartilhadas foram como sussurros de encorajamento, e Rafael percebeu que enquanto abria seu coração, cada desabafo feito por ele também era um convite para elas se abrirem. E o que vocês esperam de mim? Ele perguntou, a vulnerabilidade flutuando em suas palavras. Como posso fazer isso pelo grupo, por vocês? Vulnerabilidade gera confiança. Amanda destacou, seus olhos brilhando com determinação. Precisamos que você continue assim. Fale conosco, não só sobre as benesses das vitórias, mas das dificuldades nas jornadas. Mostre que é um humano, assim como nós. Rafael acenou com a cabeça, a transformação em seu interior finalmente se firmando. O peso começou a se dissipar, e em troca sentiu a leveza de um novo começo. Quero construir esse espaço onde todos possam ser ouvidos, onde a realidade não é apenas saboreada, mas também discutida e transformada. Ele enfrentou as mulheres diante dele, um olhar que agora carregava esperança e responsabilidade. Vamos desenvolver planos concretos juntos. Um verdadeiro comitê que não apenas discuta mudanças, mas que as implemente. E eu estarei aqui, à frente, como um aliado, não como um superior, mas como um colega. Um murmúrio de aprovação ecoou, e Clara sorriu calorosamente. É isso que estamos esperando. Essa abertura que você nos deu hoje é o primeiro passo. Mas queremos resultados, e você tem que se comprometer a ser parte disso. As mulheres assentiram, e o clima na sala não era só de desconfiança, mas de entusiasmo. Rafael percebeu que aquela força coletiva estava prestes a criar um novo legado, não apenas para ele, mas para todas. E faremos isso juntas, passo a passo, ele completou ainda emocionado, mas agora com uma determinação renovada. As horas se seguiram, e o diálogo fluiu, repleto de ideias e planos. Cada contribuição necessária, cada voz respeitada formava um novo e vibrante tecido que ligava a todos eles. Rafael era agora parte desse todo, e a própria palavra liderança começou a transformar-se em algo muito além de cargos e títulos. Após longas discussões, quando finalmente o encontro chegou ao fim, Rafael sentia que algo realmente havia mudado. Ele não só encontrou um grupo de profissionais em busca de um futuro melhor, mas uma nova família que o encorajava a se reinventar. Do lado de fora, o sol brilhava mais intensamente. Naquela manhã, o dia havia prometido incertezas, mas agora se apresentava com uma nova e resplandecente luz. Ele olhou para Clara, que lhe lançou um sorriso cheio de gratidão, e em seu coração, uma onda de satisfação se acumulou. Aquela sala que antes era palco de tensão e conflitos, agora vibrava com conexão e compromisso. Juntas, nós reconstruímos isso. Rafael se prometeu, enquanto observava cada mulher saindo da sala, não apenas como funcionárias, mas como amigas e parceiras. Este era o início de um novo capítulo, não apenas em seu trabalho, mas em sua vida. Lembre-se, esta história de transformação não é apenas deles, mas de todos nós. Se você se emocionou com este enredo e a jornada de Rafael e sua equipe, não espere nem mais um segundo para se inscrever imediatamente no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar seu like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais histórias exclusivas e inspiradoras. Comente suas reações e teorias sobre este final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Juntos, vamos continuar essa correria emocional e transformar o mundo através das nossas histórias.